Olá, talvez você nunca tenha assistido uma apresentação de TCC. Então hoje eu fiz algo por você, que está aí desesperado, desesperada sem saber como fazer uma apresentação, nunca assistiu uma apresentação antes. Eu combinei com o Carlos, um orientando meu, que vai apresentar o TCC daqui a algumas semanas. E a gente programou que a gente faria uma banca simulada. Então eu passei para ele algumas instruções prévias, para que ele pudesse construir o roteiro dele. E ele veio aqui, apresentou, a gente gravou a apresentação e eu quero mostrar para vocês. Então vocês vão assistir a apresentação do Carlos, lembrando que ele não fez nenhum treino, ele nunca tinha assistido uma banca antes, então vocês vão perceber tudo isso, né? As dificuldades, o nervosismo, os vícios de linguagem. E ao final da apresentação vocês vão ver as minhas orientações que eu vou dar a ele acerca da apresentação. Então eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma a perceber como funciona a dinâmica de uma apresentação de TCC. Vamos lá? Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para poder fazer a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Carlos Henrique. O Carlos terá 10 minutos de exposição para sua fala. Na sequência, a banca poderá fazer perguntas, arguições, considerações a respeito do trabalho do aluno. Carlos, então, nesse momento, eu dou por aberta a banca de defesa do seu trabalho. Fique à vontade para que você possa expor todo o seu raciocínio. Está com você a palavra. Obrigado. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer aqui o mestre Felipe Rodrigues Garcia aqui, que me ajudou aqui, né, me orientou durante esse trabalho, esse artigo, né? Não é uma etapa fácil. Não menos importante, gostaria de agradecer à banca, aos mestres e doutores aqui presentes, que, como se diz, cederam, né, o seu tempo para poder apreciar esse trabalho de tamanha relevância, né, na conclusão de curso. Meu nome é Carlos Henrique, sou aluno do nono período do curso de Direito, e eu gostaria de começar contando um caso que aconteceu na cidade de Teresina, no estado do Piauí, em 2017, que foi onde motivou realmente essa questão desse tema, que chocou as pessoas. Ele aconteceu com uma universitária de 32 anos. Ela começou a sofrer ameaças por meio de uma rede social, um perfil falso criado no Facebook. E essas mensagens começaram no intento de coagir, no caso, a vítima, para que ela se masturbasse, que ela gravasse, né, se gravasse imagens nuas, né, no intento de satisfazer a lascívia, no caso do infrator nesse momento. Como meio de chantagem, o infrator ele detinha com ele, né, ele falou que ele detinha imagens de conteúdo íntimo dela, e que se ela não fizesse, ele iria divulgar na rede mundial de computadores. A vítima, desesperada, procurou, na época, a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e durante a investigação, foi possível, através da quebra de sigilo, né, no caso, por meio do Facebook, descobrir o IP, né, que é o endereço virtual, e chegar até o infrator. Quando foi descoberto o real infrator, percebeu-se que era um técnico em informática, um rapaz de 34 anos, casado e com filhos. E, além disso, no computador dele não detinha somente as imagens de conteúdo íntimo dela, mas de outras mulheres também. Então, o que acontece? Foi escolhido um tema, na verdade, que é um tema recente, devido à evolução tecnológica. O tema do trabalho é estupro virtual. E os efeitos jurídicos, né, do artigo 203 do Código Penal e sua adequação ao princípio da legalidade. Teve-se como problema, né, se é suficientemente, né, o artigo 203 para coibir o delito de estupro. Ele se perfaz no meio virtual, né, e, como se diz, o delito de estupro do artigo 213, né, ele é o estupro no meio físico, teoricamente, né. Então, o que vai discutir aqui é o seguinte: o estupro que se perfaz no meio virtual, o artigo 213 é suficientemente para coibir, suficiente claro para coibir? E se é permitido, né, essa situação, há uma ofensa ao princípio da legalidade, analogia malam partem ou novatio legis impedius, né? Como objetivo principal de pesquisa, foi realizada os aspectos do artigo 213,
de modo a verificar se o referido artigo se amolda ao estudo virtual. E, de modo específico, foi feita uma análise através de doutrinadores de jurisprudências recentes sobre a adequação do infrator ao artigo 213 se há alguma afronta ao princípio da legalidade ou algum preceito constitucional, né, de vedação. Como justificativo do crime de estupro, né, do atual do artigo 213, ele não se limita mais à forma física e irresistível do mundo fático. O novo tipo penal, o constrangimento e violência, são elementares do tipo, especialmente para a caracterização do crime de estupro. Então, isso não significa mais que essas condutas tenham que acontecer no mundo físico. Com a mudança em 2009 do artigo 213, ficou muito mais subjetivo esse entendimento. Então, é mais um constrangimento mesmo com relação à vítima e a satisfação da lasciva do infrator, né, violência e ameaça, no caso, e a satisfação lasciva do infrator com o âmbito de violar a intimidade da vítima, no quesito. Como metodologia, foi abordado o método dedutivo, partindo do estudo amplo do artigo 213, e adequação social diante do que? Da era digital na qual vivemos, né? Se a conduta criminosa seria possível a aplicabilidade do artigo 213 dele de estupro, atualmente vigente, ao estupro virtual, né? Se isso afrontaria, no caso, aos preceitos constitucionais, vedação, né, ao Código Penal. Como marco teórico, foi escolhida a teoria da anomia. Ela foi criada por Durkheim, foi desenvolvida por Robert Merton no âmbito da criminologia, como intento de explicar essa dissociação entre indivíduo e sociedade, a identidade física e identidade virtual no âmbito dos crimes cibernéticos, né? Ou seja, a ausência de legislação, talvez, dentro desse cenário. Como é que seria possível punir esse infrator diante dessa satisfação pessoal do anonimato? Bom, e aí, como primeira sessão de trabalho, pretendeu-se abordar a ideia do estupro virtual, né, e demonstrar a sua aplicabilidade no caso concreto. Foi criado um liame entre a conduta do infrator e o artigo penal 213 do crime de estupro, e se essa conduta se enquadraria ao estupro virtual, né, praticado no ambiente virtual. Na segunda sessão, diante dos argumentos apresentados até o momento, né, do trabalho, né, teve-se como conflito a subsunção da conduta do estupro virtual ao delito de estupro previsto no artigo 213, diante do princípio da legalidade. O reconhecimento do estupro virtual violaria o referido princípio da legalidade. Então, nessa sessão, objetivou-se que analisar de forma precisa o conflito instaurado, ou seja, o artigo 213 é suficientemente claro, afronta o princípio da legalidade, sim ou não, por quê? Então, nesse capítulo, a gente previu isso aí, eu tentei demonstrar isso. Na terceira sessão, foi apresentada a teoria da anomia, né, que foi criada por Durkheim e aplicada na criminologia por Merton, no objetivo de tentar o quê? Explicar essa dissociação. Pretendeu-se concluir que o artigo 213 é suficientemente claro para coibir, né? Ou não, essa situação diante da teoria da anomia, ou seja, ela vai abarcar esse quesito do estupro virtual ou ela abarca todos os delitos do crime cibernético? Como conclusão, concluiu-se que o artigo 213 ele é suficientemente claro para punir o crime de estupro, ainda que se perfaça em meios telemáticos, né? O atual artigo 213 do Código Penal não exige mais a conjunção carnal como elementar do tipo penal, bem como a satisfação da lasciva do infrator que extrapola o conhecimento deste acadêmico, né? Pois é uma característica personalíssima e subjetiva que irá distinguir cada infrator. Assim, deve ser analisado caso a caso. Eu finalizo o meu trabalho aqui, né? E, como se diz, deixo aberto a banca para as ponderações. Gostaria de agradecer a atenção dos mestres e doutores aqui presentes, que, como se diz, se disponibilizaram seu tempo aí para assistir a apresentação. Bom, Carlos, parabéns aí pela sua apresentação. Fez no tempo adequado. Foram quase 8 minutos de apresentação. Parabéns. Bom, Carlos, então aqui a gente vai terminar a banca simulada, porque a gente não tem os examinadores que vão te fazer os questionamentos.
mas Sim. aqui como seu orientador e como alguém que assistiu a sua apresentação, eu vou te apontar o que eu percebo, né, de positivo que você fez e alguns pontos que você tem para aprimorar aí para sua banca. Então, assim, primeiro, o seu roteiro ele foi muito bem construído, existe uma linearidade no pensamento, né? Você começa apresentando os elementos de pesquisa, e toda apresentação de TCC ela tem que partir disso mesmo. O início sempre é assim, você apresentando o seu tema, problema, hipótese, objetivos, isso inclusive é algo que a banca vai querer saber. Então, por ela querer saber, a gente já conta de uma vez para evitar as perguntas. Porque na dúvida, se isso não ficar claro, a banca vai começar a tirar os pontos, por entender que você não trouxe com clareza os elementos de pesquisa. Isso você fez. Fui pontuando aqui enquanto você foi falando, você falou de tudo, metodologia, marco teórico, justificativa, tudo foi falando com muita clareza. E assim, um dos pontos positivos da sua fala foi justamente essa didática que você adotou. Os objetivos do meu trabalho foram, o problema da pesquisa foi. Então, quando você enuncia os elementos, fica muito mais fácil da banca identificar sobre o que você está falando, né? Um ponto alto também da sua apresentação, você fez um storytelling, você contou um caso logo no início, e isso chama muita atenção da banca. É um recurso de oratória poderosíssimo. Não sei se você fez isso de forma consciente, mas é um recurso muito bom. Quando você já chega contando um caso real, ou pode ser até um caso fictício, se fosse o caso, mas contando um caso assim logo no início da sua apresentação, isso já capta a atenção da banca. Esse caso, inclusive, foi um caso que você trouxe no seu trabalho escrito, né? Então você não está trazendo nenhuma novidade, você está apenas reforçando um caso que foi emblemático e começando a sua apresentação por ele. É um recurso de oratória muito bom, porque ali você já prende a atenção da banca e faz eles começarem a prestar atenção na sua apresentação a partir desse caso, que é um caso interessante. Agora vamos falar o seguinte, dos pontos que você pode aprimorar para a sua apresentação oficial. Primeiro, já que você tem 10 minutos, você pode explorar os 10 minutos. Você fez aqui quase 8 minutos, então significa que você teve aí pouco mais de 2 minutos de sobra. Como é que nós vamos usar essa sobra? De pontos que eu senti falta de você falar. Então, se você quiser, inclusive, anotar, você registrar depois no seu roteiro, ou depois eu te passo também, não tem problema não. Senti falta de você explicar o princípio da legalidade. Por mais que esteja explicado isso no seu trabalho escrito, você usa o princípio da legalidade como um confronto. Então, seria importante explicar isso. Por que você está questionando o artigo 213 à luz do princípio da legalidade? Então, o que seria o princípio da legalidade? Você explicou o 213. Você elucidou, você trouxe clareza, você trouxe os elementos. Mas e o princípio da legalidade? Como que ele vai dialogar com o artigo 213? Então, faltou esse ponto na sua apresentação. Em que momento que eu acho que você poderia explicar isso? Quando você fala da segunda sessão. Ao apresentar o conflito que existe no seu tema, você fala da legalidade ali. Então, explica melhor, pessoal. O princípio da legalidade significa para a doutrina isso, isso e isso. Tem relação com o tema de pesquisa por esse motivo. Porque eu não sei, por exemplo, se uma plateia que não leu o seu texto vai conseguir entender essa conexão. Eu que li o seu texto entende, a banca também vai entender. Mas talvez uma pessoa que esteja ali de fora, né, querendo entender o assunto, pode ser que não entenda. Então, sempre pensa nisso. Você vai falar para a banca, mas também para uma plateia que pode estar assistindo o seu trabalho. E esse é um ponto importante do seu trabalho, né? O princípio da legalidade. Outro ponto também que você poderia acrescentar na sua apresentação é sobre as divergências de entendimento. Porque você traz assim no seu raciocínio tanta clareza de que assim, é como se fosse óbvio que o artigo 213 comporta o estupro virtual. E você traz isso no seu trabalho o tempo todo, que é um assunto divergente. Existe divergência sobre isso. Existem doutrinadores que pensam que o estupro virtual ele não seria uma conduta tipificada, justamente por estar num meio diferente daquele que foi previsto na lógica do Código Penal. Então, trazer um pouco dessa divergência doutrinária, você mostrar isso, olha, o meu tema ele é tão conflituoso, mas tão conflituoso, que tem tribunais que pensam diferente, tem doutrinadores que pensam diferente, pode até citar os autores mesmo. Né? O Bittencourt fala assim, o Sanches fala assado, e aí você mostra essa divergência entre os próprios estudiosos. Metodologia. Quando você apresentou a sua metodologia, você falou assim, eu utilizei o método dedutivo. A sua metodologia não é só esse método, né? Você usou outros métodos também. Depois dá uma olhadinha no seu projeto para você falar também que a pesquisa foi qualitativa, que a pesquisa teve um método bibliográfico, teve um método documental. E quando você mencionar que você utilizou um método bibliográfico, fale os principais autores que você utilizou. Isso vai ser importante. Então, foi utilizado para essa pesquisa o método bibliográfico, dando foco em especial para os autores XYZ,
que foram referenciais teóricos para essa pesquisa. Importante você falar isso também. E pronto. Agora, tirando essa parte mais de conteúdo, vamos aqui para a parte da oratória em si, né? Você fala bem, você desenvolve bem o seu raciocínio, você não se interrompe, né? Você tem um fluxo assim de raciocínio que é tranquilo, até porque você fez um roteiro, então isso vai ser realmente... você realmente se preparou. Então, se tem um roteiro, você já sabe o que vai falar. Só que tem algumas coisas assim que você pode aprimorar. Não são coisas fáceis, mas com o treino você consegue. Você tem 2 vícios de linguagem. É, Esse mesmo. Você tem 2 vícios de linguagem, e a coisa mais difícil que tem é a gente limpar os vícios de linguagem. Eu também tenho. A maioria das pessoas tem. E é um calibre, a gente tem que ficar calibrando isso o tempo todo. Toda vez que você treinar a sua apresentação, que você perceber que você estiver falando esses vícios, você dá uma segurada. Trazer para a consciência é o primeiro passo. Perceber o que está falando porque você prolonga muito o silencia. Né? Faz o silêncio, que é melhor do que ficar prolongando o. Enquanto você está pensando, ó, fica de boca fechada. Percebeu o que está falando? Fecha a boca. Então tem o e tem o como se diz. Já reparou que você fala muito isso? Como se diz. esse eu não percebi não, mas tá bom. É bom aprender. Como se diz também, você repetiu várias vezes. É um vício de linguagem. Tudo Percebeu o que falou, também dá uma segurada. O problema do vício de linguagem não é você falar o não é você falar o como se diz, não é você falar o né, não é o seu caso, mas tem gente que fala. O problema é o excesso, porque o excesso polui a fala. Quando você fica falando demais. Tudo bem você deixar escapar uma vez ou outra, mas traz isso para sua consciência para evitar o excesso. Tá? Nervosismo. É o nervosismo, a gente entende que sim. Mas aqui a minha intenção realmente é te mostrar alguns pontos que talvez você não tenha percebido. Sim. E outro ponto também é que você fez isso só uma vez. Você fez só uma vez. E eu tomar cuidado para não fazer no dia da apresentação oficial. Quando você estava apresentando o seu tema, você falou assim, a sua pesquisa, tentei demonstrar que você usou a primeira pessoa. E eu já tinha te falado sobre isso na parte escrita e volto a falar aqui na parte oral também. Quando a gente está falando de uma pesquisa, a gente tem que evitar falar em primeira pessoa. Sim. Para que a banca não entenda que você, de certa forma, foi parcial, sabe? Que você misturou os sentimentos ali com a pesquisa. Então, evite falar tentei demonstrar. Fala assim, buscou-se demonstrar com essa pesquisa? Foi demonstrado. Sim. Isso aí. Inclusive, assim, se você chegar a cometer essa falha na hora, por nervosismo, que pode acontecer, corrige. Né? Tentei demonstrar, digo, a pesquisa buscou demonstrar, tá? Não tem problema não. Essas correções elas podem acontecer. Até porque o nervosismo atrapalha muita gente. A gente perde muito mais para o nervosismo do que para a técnica, né? Às vezes você sabe a técnica, mas o nervosismo atrapalha. Sim. Ok? Então é isso, assim, só reforçando, a apresentação foi muito boa, digna de aprovação, com certeza. Da minha parte, né, a minha contribuição seria essa, te mostrar os pontos positivos que você pode manter. O storytelling foi muito bom. O fato de você ter sido muito didático na apresentação dos elementos de pesquisa foi muito positivo. A banca gosta dessa fala didática do aluno, porque tem falas que são muito confusas, né? Então a banca tem que ficar catando as informações. Você foi muito didático, então mantenha assim. E tente aprimorar essas questões que eu te falei, né? Inserir a metodologia de forma mais precisa, quais os autores que você utilizou, as divergências de entendimento, para que a banca entenda que existe divergência. Sim. O princípio da legalidade, explorar um pouco mais, não precisa aprofundar, como você fez no texto, mas pincelar o que é o princípio da legalidade. E tomar cuidado com o e o como se diz. Dá uma segurada no... Deixa comigo. Tá bom? Top. E aí, quer falar da sua experiência? Como é que foi? Foi bacana. Aí... Vamos lá. Para mim foi uma novidade estar apresentando um trabalho desse porte. Foi uma pesquisa muito difícil. Eu percebo que tem pessoas que não entendem o valor de um TCC ou de um artigo científico, tanto que ele pode contribuir para o quesito acadêmico. Eu falo no quesito de pessoas, às vezes, ou pagarem alguém para fazer, ou simplesmente fazer de qualquer jeito. Eu pensei, no trabalho de artigo, você percebe
quanto você, como se diz, absorveu do conteúdo dos 5 anos do curso de Direito. Porque é naquele momento ali que você vai ter que o que aplicar aquilo que você realmente aprendeu. Por mais que o orientador ele esteja ali para poder te orientar dentro da metodologia, principalmente, ele não vai fazer seu trabalho. Ele vai simplesmente te dar uma direção, né? Quem vai ter que caminhar é você. Então eu percebo que o Carlos, que quando começou a fazer o trabalho, que estava completamente confuso com relação ao tema, em como abordar, em como seria essa divergência, e o Carlos de hoje, percebo assim um distanciamento legal e uma evolução assim pessoal muito grande. Então é uma dica que eu dou para todo mundo que quer fazer um artigo, né, que pensa às vezes em pagar ou fazer de qualquer jeito, faz bem feito, porque você pode ter certeza que assim você percebe um crescimento muito grande, pessoal, no trabalho. E só contextualizando aqui, o Carlos não é um estudante em tempo integral, né, Carlos? O Carlos trabalha É, não é fácil, não. pesado, faz a faculdade à noite, estava tentando contra as minhas orientações, mas tentou o AB, passou para a segunda fase, está estudando. Então, atropelado por vários outros compromissos que todos nós temos, né, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Como vocês podem perceber aí, já está prontinho para a banca, só fazer uns pequenos ajustes, né? Não, Certamente a perfeito. gente vai ter notícias muito positivas, né, Carlos, da sua aprovação, do seu sucesso, e quem Deus sabe até uma quiser. publicação desse artigo, né? Deus Caso a quiser. banca recomende, nós vamos tentar publicar sim, né? Se Deus Se Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. Então, no mais, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela apresentação, e vamos com tudo para a banca. Fechou, fechou. Obrigadão, pô. Falou. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. O Carlos mandou super bem, apesar de ter sido a primeira apresentação dele, né? Ele conseguiu falar aí com muita tranquilidade sobre o trabalho dele. Espero que seja assim com você. Eu tenho uma aula completa sobre a apresentação de TCC, em que eu conto alguns detalhes da dinâmica, do funcionamento das bancas, do que você tem que falar exatamente para a banca. E se você quiser assistir essa aula, você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar lá que você vai ser direcionado para a aula. Eu quero que você saiba também que eu tenho um treinamento completo voltado para a oratória de TCC. E lá eu dou várias instruções, várias orientações para que você possa fazer uma boa performance, para que você possa ter uma apresentação encantadora que chama a atenção da banca. Vou deixar o link aqui também na descrição, caso você queira conhecer o curso e ser meu aluno, você vai ser muito bem-vindo. E até o próximo vídeo.